Um autor chamado André Jean-Jacques Morosile, ele elaborou um trabalho chamado As Licitações segundo a Lei 8666, um jogo de dados viciados. Nesse trabalho, ele defende a tese de que a Lei 8666, a Lei Geral de Licitações, consolidou um modelo legal maximalista. O que é um modelo legal maximalista? É um modelo em que ele aposta que quanto mais você detalhar e quanto mais você tiver normas específicas detalhando o processo de licitação, maior é a chance de você ter uma boa contratação. É quase que quanto mais você tiver detalhado, você praticamente que automaticamente você tem uma boa contratação. E ainda de acordo com o autor, ele disse que a 8666 nos últimos anos ela seguiu um caminho da superlegalização. Então, qual é o reflexo disso? Uma lei muito rígida, muito minuciosa, ela tira automaticamente a discricionariedade do gestor. E no caso da Lei 8666, o autor, o André Jean-Jacques, ele defende que isso é um pouco do reflexo dos casos de corrupção que aconteceram principalmente na década de 90. E aí foram muitos casos. No caso, eu me lembro dessa época um pouquinho, era novo, mas eu me lembro um pouquinho. E, naturalmente, os parlamentares, então, colocaram recursos na lei para evitar a corrupção. Então, não, vamos colocar leis rígidas, travando o máximo possível, que a gente vai conseguir acabar com a corrupção. E durante os anos, outros normativos, além da Lei 8666, outros normativos vieram definindo os ritos muito rígidos para a gente poder fazer essas contratações. A própria Lei 8666 passou por diversas revisões, e revisões não, incorporou outros textos também, naturalmente. E o que aconteceu isso com as compras públicas de TIC? Na minha opinião, nós também somos um reflexo desse modelo maximalista. A gente pode lembrar aí que as compras de TIC, por exemplo, desde 2004, tiveram diversos acordos do Tribunal de Contas sobre problemas nas contratações de TIC, e aí então foram surgindo muitos acordos, até que em 2008 culminou na publicação da Instrução Normativa número 4 de 2008, que é um marco, na minha visão, um marco nas contratações públicas e também de TIC, obviamente, e que ultimamente tem servido de referência para outras contratações. De 2008 para cá, nós já tivemos algumas melhorias, a gente já simplificou o processo de certa forma, já simplificou o processo, criou algumas mudanças, e na minha visão, assim, esse nosso modelo ele também é maximalista. Então, eu não vou ficar me prendendo muito a isso, mas o que eu quero dizer é que o nosso modelo é muito rígido e ele é uma consequência também de muitos casos de corrupção e de desperdício de dinheiro público. Então, a nossa instrução ela é muito rígida, taxativa, a gente tem pouca flexibilidade. Eu não estou fazendo crítica, estou fazendo uma constatação, certo? E a gente tem pouca discricionariedade para fazer as contratações. E, pelo contrário, eu estou fazendo crítica, eu sou um defensor da instrução normativa. Tá? Eu acho que a gente melhorou bastante, a gente vai aprofundar isso mais na frente. E nós já passamos por 3 revisões. Já tivemos 3 revisões da instrução normativa, conforme vocês vão ver agora nessa figura que eu vou exibir aqui para vocês. 2008 lançou a primeira versão da instrução normativa, que foi um marco. Depois, em 2010, teve outra revisão e a instrução normativa continuou sendo chamada de N4, a N4 de 2010. E em 2014, mais uma revisão, até que agora, em 2019, nós tivemos uma revisão, acho, na minha visão, um pouco mais estruturante do que as outras, e ela trocou o nome, então deixou de ser IN04 para ser IN1. E assim, o reflexo de tudo isso, a gente
Então, as compras de TIC, elas passaram, de certa forma, a influenciar compras de outras áreas. Um exemplo disso é a Instrução Normativa 5, de 2017, da SEGES, que passou a fazer algumas exigências que para a gente já era normal desde 2008, desde a versão da IN 04 de 2008. A IN da SEGES passou a exigir, né, documento de oficialização de demanda, né? Não é o mesmo nome, mas é a mesma ideia. O documento, as contratações têm que estar alinhadas ao planejamento, então algumas coisas, vamos dizer, umas boas práticas que a gente foi aprendendo nos últimos anos também estão servindo para outras áreas. Eu acho que isso é outro ponto, aspecto muito positivo para a gente, da área de TI, né? E eu não tenho dúvida que nós estamos comprando melhor atualmente, né? Eu acho que nós tivemos uma clara evolução, a gente tem também muito espaço para melhorar, mas a gente tem uma clara evolução se comparar com como a gente compra hoje, como comprava em 2004, por exemplo, ou até 2008, um ano que saiu a IN, a gente hoje compra melhor, a gente está conseguindo fazer isso. Mas eu queria fazer uma provocação, nós estamos fazendo compras mais rápidas, mais eficientes, mais seguras e mais baratas. Um custo, um processo todo que a gente elabora, um processo, um ETPC, até chegar num edital, licitar, ele tem um custo. E está mais barato? Como é que está isso tudo? A gente não adianta só comprar coisas boas, né? A gente precisa ter compras boas, compras baratas, compras rápidas, né? A gente tem que fazer uma compra completa. E aí eu vou exibir para vocês, né, nesse gráfico a seguir, que eu extraí dados do DW, do CIASG, né? Nós vamos observar números bem curiosos, que chamaram bastante atenção, né? Nessa barra laranja, nas barras laranja ali, vocês observam que a quantidade de pregões eletrônicos tem diminuído. E aí são só pregões eletrônicos de TIC, tá? Então, ó, se você vê lá em 2005, eram menos, depois os outros anos até 2010 foram subindo a quantidade de pregões e agora está diminuindo, né? Isso é muito curioso. E apesar de estar diminuindo a quantidade de pregões, o volume financeiro dessas compras, ele permanece estável. Isso também é muito curioso. Mas ali na linha azul, o que mais me traz um ponto de reflexão é o tempo médio de realização dos pregões está aumentando. Então, em 2005, levava, em média, 19 dias da abertura do prazo da divulgação do pregão até a homologação desse pregão, né? E eu estou falando aqui só de órgãos CISM, tá? Então, levava 19 dias em 2005 e agora em 2020 fechou com 36 dias. Chegou ao pico em 2019 de 42 dias a quantidade para realizar um pregão eletrônico. Isso, para mim, já gera uma necessidade de uma reflexão, né? O que está acontecendo? Isso adianta, não sei por que está acontecendo, né? Mas existe um fato aqui. As licitações hoje elas estão mais complexas, a gente tem que seguir um rito maior, né? Mas o que eu queria fazer um gancho aqui se esse prazo para realizar o pregão está sendo cada vez maior, né? Como a gente estava olhando ali no gráfico, e aqui é só a fase externa, a gente não está nem considerando a fase interna das licitações, né? Aqui é só o dia que você publicou o pregão até a homologação desse pregão. Ainda tem toda a fase interna. E de que forma a gente consegue mudar esse cenário? Na minha visão, esse curso que a gente está fazendo aqui pode ajudar muito nisso. Então, elaborar bons TRs é uma forma da gente conseguir mudar esse cenário. Isso reforça, esse gráfico aqui que eu trouxe para vocês, ele reforça a importância da gente saber fazer bons TRs, né? Essa é uma alternativa que a gente tem. E também fica aqui um espaço, né, para as pessoas que quiserem também aprofundar a discussão sobre esse assunto e entender o porquê desse cenário de complexidade está influenciando as nossas contratações. Tá bom? Valeu, obrigado, te encontro no próximo curso.